a gente olha e fala, não, pô, porque isso é o Real Madrid, você não pode ficar sem marcar, você não pode jogar mal, isso é o Real Madrid. Legal, mas só que o cara ele vai jogar mal. E aí você vai ver o Cristiano Ronaldo porque ele fez 2 jogos abaixo, você vai ver o Benzema porque ele fez 2 jogos abaixo. E em relação a sentar o Mbappé, eu acho, tipo, pra mim isso não existe. Assim, não tem como você falar que tem que sentar o Mbappé. Entendeu? Que não, pô, ele tem que ser reserva e tem que pôr o Endrick. Você tem que. Não, cara, esse cara ele veio, ele ganha um salário bizarro, ele é uma das estrelas do time, ele tem que estar em campo. O teu Ele trabalho é, precisa. o teu trabalho é destravar, desenrolar a melhor versão dele o mais rápido possível. Esse que é o Exato, trabalho. porque se eu sou o Mbappé, pô, eu tô num momento delicado. O Ancelotti pega e me tira, você me expõe pra torcida e pra mídia, e a gente sabe como que é a mídia espanhola. Você expõe um moleque que tá entrando no meu lugar, porque se ele entra e não marca, você tá jogando ele aos leões, entendeu? Então, tipo, por que que eu vou correr por você? Porque pra mim tem muito disso. Quando o Vinícius marca e vai abraçar o Ancelotti contra o Borussia, pra mim aquilo passa uma mensagem de, ó, estamos contigo. Eu tô por você. É. Então, se eu pego e saco o Mbappé agora e depois, pô, o Mbappé, o Endrick não deu certo, ora, quem diria? Porque ele tem 18 anos e tá se adaptando agora. Então, eu preciso de você. O Mbappé vai. Bom, ele não vai falar, né? Mas ele vai pensar, pô, amigo, problema seu. Agora eu que não quero. Agora eu não vou me desdobrar por você. Eu vou tentar, mas não por você. É, eu acho que existe um paradoxo. Paradoxo quando a gente não encontra uma solução na cabeça do madridista, que é a seguinte: ao mesmo tempo que ele quer que os jovens entrem de qualquer jeito, ele não quer que esses jovens errem por nada. E Ao outra, mesmo tipo tempo que assim, ele quer que o craque resolva sempre, não é um paradoxo, porque assim, ao mesmo tempo que você quer. É muito fácil, é muito fácil você dizer quem você quer que entre no time. Mas você não é tem isso que eu ia culhão. falar. Mas você não tem culhão pra dizer quem sai, né? É isso, porque aí eles falam, não, pô, precisa do ar da titular. Pô, bacana, amigo, só que a gente joga com 4 ou 3 meio-campistas. Valverde é intocável, Bellingham é intocável, Camavinga e Tchouaméni, ou Camavinga e Tchouaméni. Quem você tira? Ah, não, você tira o Camavinga. E quem joga de volante? Ah, não, você tira o Tchouaméni. Sabe qual é a Amigo, não resposta, tem né, como. João? Ah, isso é problema pro técnico. Ele que é o É técnico. isso. É Porra, meu só. amigo. Então, me desculpa, você não tá criando uma solução. Você tá, é, você tá, você tá tirando a água do navio enquanto o buraco tá ali, entendeu? Aberto. E a Exato. água tá entrando. É foda. A Exatamente. gente já começou. Hoje a gente vai fazer um. eu- Você assustou, né? Eu Cara, coloquei pra, Deus. eu coloquei pra gravar ainda agorinha. A gente tava falando de boa aqui sobre o Mbappé. Só o comecinho mesmo. A gente não começou, não falou tudo sobre o Mbappé, daqui a pouco a gente volta a falar, mas nosso Hablamos, Campo e Bola está de volta, num formato um pouco mais descontraído, relaxado, um bate-papo muito maior agora ainda. Você não vai ver aqui campinhos e outras coisas. Pode ser que no outro dia a gente bote, que a gente tava com um pouco de preguiça. E na verdade é porque a gente acha que o papo hoje é um pouquinho mais moral do que técnico ou tático, né? Acho que é um papo um pouquinho mais moral, assim, é um papo muito mais de ideias. Eu tô aqui de novo com o João Vitor, nosso amigo aqui que está sempre comigo aqui, o meu parceiro de campo e bola. João, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui mais um campo e bola e que a gente vá destrinchar aqui os problemas dos jovens, dos velhos, dos novos jogadores do Real Madrid, coisas que estão acontecendo nessa temporada tão diferente do que a gente estava acostumado, ou talvez nem tanto. Mas seja bem-vindo, João, obrigado, viu? Pô, muito obrigado, Marcelo. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você e com o nosso pessoal para falar do nosso time. E vamos falar agora dos jovens garotos desse elenco, falar como a gente acha que deve ser administrado esses minutos, como que a gente trabalharia com eles se fôssemos auxiliares do querido italiano. E é isso, vamos para mais um programa porque promete, mais uma vez. Vamos começar logo com o principal, que é o que todo mundo tá falando bastante agora, que é o Mbappé. Não, brincadeira. É o Asensio. O Asensio, vulgo novo Sérgio Ramos. Aquela coisa de sempre. A galera é foda. A galera
pra não dar nenhuma pressão no moleque, vamos comparar com o Sérgio Ramos. Pouca Então, coisa. beleza. Meu ponto aqui com relação ao Asensio, João, que a gente já falou em off, é o seguinte: é um jovem da base que nem era a opção de mais badalada da base, mas que por algum motivo que a gente acha que pode ter sido culpa de Ancelotti ou da comissão que analisou, enxergou as características que estava precisando e muito bem escolhido optou por ele, não por outros nomes que talvez devem ser bons jogadores, mas a gente sabe que o que compõe um bom jogador são vários aspectos. E eu vou logo te levantar aqui a bola, João, para você falar um pouco sobre ele também, as características. Porque o que me chama mais atenção nele no momento é a frieza. A frieza é uma característica que é muito difícil de você enxergar num jogador jovem, ainda mais da defesa. E a frieza ela é fundamental para você não fazer bobagem. Ela é muito importante para o zagueiro e para o goleiro. Quando você tem. Eu vi um goleiro comentar no outro dia que quando você recebe uma bola recuada com os pés, se você faz movimentos bruscos que demonstram que você tá antenado, ligado, isso passa uma energia de nervosismo para a defesa, para os seus companheiros da equipe. Às vezes um goleiro, quando ele recebe uma bola, ele precisa matá-la com calma. Ele acalma e ele dá confiança quando ele faz isso. O zagueiro não é diferente. Então, assim, o aspecto que mais me chamou a atenção nele foi a frieza, porque a frieza faz com que o cara não tome decisões estabanadas. Inclusive, Sérgio Ramos não era assim. Sérgio Ramos não tinha na frieza sua principal característica na vida inteira. Se tem uma coisa que Sérgio Ramos não tinha, era a frieza. Então, vira e mexe, ele era expulso de maneira boba, às vezes, né? Fazia umas coisas assim. E assim, é um aspecto que eu queria comentar, já começar a falar das características, né? E aí, de repente, você fala um pouco sobre as características dele e também, principalmente, essa questão mesmo que a gente queria comentar mais dele e desenvolvimento dele, né? É isso, acho que um dos pontos que eu mais gosto nele é a frieza, como você disse muito bem. E isso fica muito claro para mim no primeiro grande teste dele, que é contra o Liverpool agora. Que ele começa o jogo, acho que nos primeiros 20 minutos, sendo amarelado. E ali, para mim, eu assistindo o jogo, eu fiquei completamente pessimista em relação a ele. Falei, bom, ele vai ser expulso. É um garoto jovem, ele tá jogando em Enfield, ele tá sendo pressionado. O clima não é bom pra gente. É um jogo muito difícil por questões de tabela e tudo mais. Ele vai sentir o jogo. E foi o oposto. E em outros jogos, eu já tinha gostado dele. Naquele jogo que me falha o adversário, que ele dá um lançamento incrível pro Bellingham, Osasuna. Osasuna, ali eu vi um grande valor nele, Foi o porque jogo de além de ter uma. estreia dele, né? Que ele teve que entrar enquanto o Militão, infelizmente, se machucou no primeiro tempo. E além de ter uma saída de bola boa ali, o primeiro passe bacana, esse lançamento mostra uma qualidade que pode ser explorada, que aliás o Sérgio Ramos tinha, né? Era uma boa característica dele. Mas voltando para o jogo contra o Liverpool, eu gostei muito que ele mostrou um autocontrole, ele mostrou uma disciplina. Ele é um cara que, para mim, ele sabe sair para caçar, digamos assim, ele sabe Uhum. entrar em combate. No jogo físico, ele é bem, nos duelos por baixo, ele é bem. Acho que no jogo aéreo eu ainda não consegui ver muita coisa dele, para ser É honesto. mais baixinho, né? Isso. Mas só que é um cara que demonstra ser bom, que tem um bom potencial. Agora, esse movimento que acontece, as comparações, a manga no meio do braço, o pessoal usando para lembrar do Ramos e tal, essas comparações acho que no final faz mal para a própria torcida, que espera de um moleque jovem um desempenho de um veterano, e se esquece, como você disse muito bem, de como ele era no começo, quando chegou no clube. E acho que é isso, dar tempo ao tempo, apostar na longevidade, na continuidade,
porque pelo que ele mostra, ele tem muito potencial para fazer carreira no time e se firmar no time titular nas próximas temporadas. Ascenso, inclusive, que tem como um ponto que eu gostaria de convidar você que está ansioso para que ele se desenvolva no Real Madrid. Já que a gente está falando de Sérgio Ramos, eu gostaria de fazer uma reflexão que é a seguinte: Varane e Sérgio Ramos terminaram as carreiras como uma dupla de zaga do Real Madrid com uma carreira brilhante, né? Ambos ganhadores de Copa do Mundo, ambos ganhadores de. Eu não sei se acho que o Varane não ganhou Eurocopa, mas, enfim, fez muito, muito. Ganhou Copa do Mundo, mas enfim. Ganhou um monte de Champions League. E o meu ponto é o seguinte: essa dupla, ela começou. Essa dupla começou como cruz. Dois jogadores cruz. Não estavam prontos, né? Cada um no seu tempo. Primeiro foi com o Pepe ali no meio, né? Sérgio Ramos e Pepe. Ora eram os três, né? Que ficavam alternando, mas sobretudo esses três. Vou colocar o Pepe também na história, porque o Pepe é um exemplo muito parecido. A gente teve três zagueiros de nível mundial, mas que não começaram a carreira deles no Real Madrid como nível mundial. Eles chegaram muito jovens, para a época eram até mais novos do que o Sérgio Ramos. Eu não lembro se o Varane, desculpa, mais jovens do que o Asensio, mas enfim, a idade ali é muito próxima, talvez um ano a mais, um a menos, eu não vou lembrar de cabeça agora com quantos anos o Varane chegou, mas foi bem jovem. Então meu ponto é, os, o nível de zagueiro que o Sérgio Ramos tornou não era esse quando ele chegou como lateral direito. A gente tem exemplos clássicos dele caindo sentado vergonhosamente pro Ronaldinho Gaúcho sendo aplaudido no Bernabéu. Aquele é um momento simbólico na minha cabeça da virada de chave do que era um Sérgio Ramos estabanado, um Sérgio Ramos inconsequente, e que ao longo da carreira, com a maturidade, se desenvolveu, melhorou o timing, porque ele nunca deixou de ter essa característica de ser muito agressivo. Só que ele aprendeu a fazer quando, né? Tomar as atitudes que ele tomava. Então, qual é o meu convite para você que está assistindo agora nosso Campo e Bola? Você está pronto para ver o Asensio ter uma falha crucial, clamorosa, como nós já vimos Varane ter, Pepe ter. Pepe já foi expulso e passou vários meses suspenso, né? Não vamos lembrar da loucura que foi a expulsão absurda que ele fez numa violência lá e tal. Assim, todo jovem oscila. Todo jovem oscila. A pergunta que eu faço, a provocação que eu te faço é a seguinte: você está pronto para ver uma partida porcaria e dizer, não importa, eu quero é que ele melhore, ele vai melhorar, ele vai aprender com essa porcaria que ele fez e na próxima ele vai estar ainda melhor, porque ele vai ganhar caixa. Você vai ter essa paciência? Ou você vai estar se desperneando e falando, volta Tchouaméni pra zaga, contrata Van Dijk, que tá sem que tá sem contrato já quase, ou contrata não sei. Qual é a mentalidade que você vai ter quando as coisas não estão bem? Porque quando tá bem, meu filho, já diria Pedro Bial, é muito fácil amar as pessoas na mesa de bar, né? A mesa de bar é muito fácil você amar as pessoas que estão ali, né? No momento que a corda estica mesmo é que eu quero saber. Se tudo isso que você está dizendo que ele está fazendo agora vai por água abaixo por causa de um erro crasso. Vamos lembrar que se eu quisesse criar uma narrativa pessimista, eu poderia apontar de que a falha dele no gol de abertura do placar do Liverpool foi por conta do amarelo que ele sofreu. Porque por ele estar amarelado, ele foi de perna mole para uma dividida que ele era para ele ter entrado no meio do McAllister e feito uma falta, já que era fora da área o lance. Ou até um pênalti, porque você não troca um pênalti por um gol? Eu troco. Você dá uma chance a mais, né? Enfim, meu ponto é, dá pra gente sempre analisar as coisas de diferentes ângulos. E o que a gente traz aqui
Essa reflexão. Você tá pronto para ter uma partida bizonha, como a gente já teve tantas de Pepe, de Sérgio Ramos e de Varane? Porque nós tivemos. Eu tô pronto. Porque eu acredito que ser humano nenhum é perfeito. Ainda mais quando é muito jovem e tem muitos aspectos positivos. É difícil ser jogador do Real Madrid. É muito difícil ser jogador do Real Madrid que tá vindo da base. Só dele chegar ali, como ele tá agora, sendo negociado até um novo contrato, significa muito, cara. Então vamos ficar de olho, né, João? É isso. Acho que é muito fácil a gente apostar nos jovens quando eles estão em ascensão, né? É muito fácil você apostar no Ascenso Ascenso. desempenhando, quando ele tá desempenhando bem, quando ele tá ajudando o time. Mas é preciso dobrar a aposta e mostrar essa confiança quando ele estiver Decêncio. oscilando. É. Quando ele tiver. Desculpa, não entendi, mano. Viajei. É, você falou Ascenso. É que eu falei. É que você falou Ascenso, eu falei Decêncio. Ah, Decêncio. entendi. Pô, agora entendi, viajei. Pô, parei aonde? Enfim, Não, mas é é, isso mesmo. acho que é muito fácil a gente apostar no jogador quando ele tá nessa crescente. Uhum. E é mais necessário ainda apostar quando ele tiver nessa oscilação natural do jovem, né? Uhum. Assim como há pouco tempo atrás, a gente até estava falando disso no off, o Vinícius, ele chega em 2018 e vai começar a desempenhar um nível que a gente tinha expectativa em 2020, 2021, 2022. São 3, 4 anos ali que ele demora para engrenar. E não é que ele demora, é que tem um tempo de evolução para você entender o jogo, para você se adaptar, para você se sentir confortável e você realmente deslanchar e mostrar o seu futebol. É. Acho que é o mesmo movimento natural que precisa ser feito com o Ascenso. Entender que, beleza, ele está no clube há tantos anos, ele estava na base, mas quando vier o momento de oscilação, tem que continuar acreditando nele, porque senão você causa uma insegurança no jogador, né? Falando então ainda dos jovens, Arda Güler é um tópico que me chama atenção, a ansiedade que as pessoas têm tido de querer vê-lo na titularidade absoluta do Real Madrid. Eu sempre levanto a bola de que quando você joga na Turquia, os seus adversários estão jogando contra a Turquia. Quando você joga no Real Madrid, seus adversários estão jogando contra o Real Madrid. É diferente. A postura da equipe da Turquia é diferente da do Real Madrid. O adversário tem postura diferente também. Por que eu tô falando tudo isso? Quando você chega na Turquia e você é o Arda Güler, você tem um peso diferente nas costas. Porque você já é um dos caras mais habilidosos de todo aquele elenco. Você não tem tanto que dividir atenções, porque sua tranquilidade. Você só tá ali livre, porque você é um meia livre. E aí as pessoas querem que esse Arda Güler esteja no Real Madrid. Só que para esse Arda Güler estar no Real Madrid, não pode ser o Real Madrid. Esse é um problema, João, que me remete a Cubo. O Cubo joga na Real Sociedad. As equipes jogam diferente contra o Cubo na Real Sociedad do que quando ele tá no Real Madrid. As equipes jogam diferente com o Arsenal do que jogam contra o Real Madrid. Tô falando do Odegaard, por exemplo. Sim. Então, esses jogadores. É pior ainda se eu for falar do Como, pelo amor de Deus. Que tem atualmente o. Me ajuda o nome? Muito fácil. Tem o Nico Paz no Como destruindo jogos lá. Sim, destruindo. Você espera muito do Como? Não. Aí você o quê? Você é surpreendido. Que bom. Tá? E uma oportunidade importante de carreira que ele foi pro lugar certo para se desenvolver, para jogar bastante e, enfim. Arda Güler no Real Madrid passa por um processo que a ansiedade do torcedor não chega, João, com a capacidade do torcedor resolver o problema que ele tanto está criticando o Ancelotti. Porque dizer que é pro cara entrar é fácil, mas aonde e quem que sai? Porque é difícil, cara. Ele não joga muito bem na segunda linha de meio campo.
ele se sacrifica demais. Quanto o Liverpool ele jogou recuado pela direita e a gente via que fisicamente ele não dava conta de chegar no ataque depois com a mesma veemência, com a mesma... Pô, teve lance com o Van Dijk que ele olhou pro Van Dijk e resolveu dar um chute de direita pra fora, que a bola foi parar perto da linha de escanteio, que o cara já tava exausto de ter voltado pra marcar. Então assim, a galera quer porque quer colocar o cara como se ele fosse um boneco de FIFA. E aí? É isso, acho que até mesmo em questão física, assim que ele chega no Real Madrid, ele chega muito franzino também, acho que é um ponto importante para trazer para a conversa. Uma temporada depois, ou ainda no final da temporada passada, ele evolui fisicamente, mas em disputas físicas contra jogadores maiores que ele, fica claro que ele ainda sofre. Isso não é demérito do jogador, é porque o jogo de alto nível contra times do nível do Liverpool te exige o máximo o tempo todo. É só ver o que o Van Dijk fez com o Mbappé em uma trombada. E olha que o Mbappé é muito forte, é um cara grande. O Arda é menor que o Mbappé, mas mais fraco, na teoria, que o Mbappé. E em disputa físicas de velocidade, ele vai perder para esses caras. Apesar de ser técnico, apesar de ser promissor, ele vai sofrer nesses momentos. Então, acho que é muito importante entender esses cenários que o Marcelo apresentou muito bem. Você quer o Arda titular a todo custo, mas você vai tirar o Valverde? Não vai. Você vai tirar o Bellingham? Não vai. Você vai tirar o Camavinga ou o Tchouaméni? Ah, beleza, então tira um deles. Mas aí quem joga na volância? Quem cumpre esse papel? O Valverde, que vai jogar de volante? Então, acho que é muito importante, além de pedir a titularidade a qualquer custo, entender que a continuidade é fundamental para a evolução do jogador. Talvez ele jogar 90 minutos contra o Liverpool não seja tão importante quanto ele jogar 15 hoje, 15 amanhã, 15 depois, para ir experimentando outros cenários de jogo, para ir se adequando aos poucos e não ter aquela pressão tão grande sobre ele. Porque se você coloca ele contra o Liverpool, por exemplo, que é o jogo mais competitivo que ele jogou até o momento, acredito eu, e ele não desempenha bem, essas mesmas pessoas que pedem essa titularidade a qualquer custo vão falar o quê? Falar, pô, acho que ele não serve para o Real Madrid, acho que ele tem que ser emprestado. E cria-se esse engano de um Arda Güler que na reta final da temporada passada, fez vários gols. Pô, ele chutava era gol. Ele não é aquele Arda Güler, assim como ele também não é esse Arda Güler que a gente vê. O Arda Güler oficial, pronto, a gente vai ver daqui 2, 3 anos. E se daqui 2, 3 anos ele não estiver desempenhando bem, se daqui 2, 3 anos ele não tiver vontade, aí vai para uma outra etapa dessa conversa. Mas no momento é importante, assim como o Ascenso, ter essa cautela, essa paciência, entender que para você colocar ele, alguém precisa sair e quem sai. E, e aí tem toda a questão da hierarquia do elenco também. Que beleza, você tem ele que é jovem e promissor e muito bom, mas tem o Ceballos também que está no time há muito tempo. Você precisa controlar essa minutagem das peças, você precisa agradar todo mundo, você precisa tratar todo mundo de uma maneira nivelada, porque senão cria descontentamento, enfim, todas essas questões de gestão de pessoas, né? Até porque o Ceballos aporta muito mais no meio do campo, né? Eu acho que ele é um pouco mais completo pro meio de campo. Enquanto que no ataque, o Arda Güler é mais completo que o Ceballos. Então, Com certeza. na minha cabeça, eu vejo o Arda Güler muito parecido com o Ancelotti viu o Arda Güler, que é um ponta pela direita, que corta pra dentro. Porque quando você é um pontinha pela direita, você não precisa ser tão forte. Você precisa ter um bom arranque, uma boa driblada, óbvio. Mas a gente tem vários exemplos na história do futebol aí que não era sobre o cara ser super forte. Ajuda, mas não é o fator determinante. Já no meio de campo, meu amigo, não dá. Quando eu falo da Turquia, também é pela posição do elenco. Quando a gente assiste os jogos da Turquia que ele tá destruindo, ele tem passe livre pra correr o campo todo de qualquer jeito, como ele quiser, porque tem uma outra configuração de jogadores ao redor dele, que ajudam muito pra isso acontecer.
Ah, mas então era pra fazer isso com o Real Madrid, todo o elenco? Montar um time inteiro pro Arda Güler brilhar? E assim, e quando ele não brilha? Porque é natural como ser humano, jovem. Quando ele não resolve, quando ele não faz nada, tira, não presta mais. Não pode ser assim. Então eu acho que a gente tem que entender que o Real Madrid tem uma joia que está sendo lapidada aos poucos, mas que me parece, cara, e aqui a gente pode até entrar num parênteses aqui e fazer um breve comentário, de que talvez a gente esteja vivendo numa era impaciente da sociedade. Eu tô convidando uma reflexão, tô convidando você a fazer uma reflexão muito mais ampla e muito mais filosófica. Acho que a gente está numa era da sociedade em que a paciência não rola muito, não. As pessoas estão mais imediatistas, elas querem consumo imediato, e isso gera na cabeça dessas pessoas um imediatismo para tudo. Tem coisas que têm processo, não tem como fugir disso. E eu até me arrisco a dizer que Odegaard, Kubo e outros exemplos assim passaram por esse problema, dessa ansiedade de que se o cara não resolve em 3, 4 jogos, já não presta, já sai. Talvez ele seja bom para uma Real Sociedade, mas não seja para o Real Madrid. A gente não pode esquecer que toda vez que a gente está falando de um cara de ataque, a gente tem que colocar em contexto qual é a competição que está acontecendo ali. Então o Arda Güler está competindo com o Rodrigo. O Arda Güler está competindo com o Mbappé. O Arda Güler está competindo com o Vinícius Júnior. Então, se ele está competindo no meio-campo, tudo bem. Daí ele tá competindo com o Ceballos. Mas ele rouba mais bola que o Ceballos? Acho que não. Não que o Ceballos seja um roubador de bola, mas ele contribui um pouco mais na defesa, na composição, na organização do elenco, até porque é um cara muito mais rodado. Então a gente tem um problema aqui, porque o Arda Güler não dá para competir com o Valverde nem o Camavinga nos aspectos que a gente sabe que esses outros dois jogadores são espetaculares. E ele não compete com o atacante. Então ele é um cara que ele tá na fila de 4 ali na frente. Tem 4 caras na frente dele. Agora a gente já aproveita e faz um gancho com o Endrick. A gente vai falar um pouquinho, né, João? Já que a Com gente tá falando de certeza. jovens, talvez o Endrick esteja vivendo o mesmo problema da ansiedade das redes sociais, aonde toda semana se cobra umas coisas e não se tá olhando a jornada do cara que ele pode vir a ter. Mas ele tem que. Ele era o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Dane-se. Pro Real Madrid, cara, me desculpa. Pro Real Madrid, da feita que ele veste a camisa do Real Madrid, é dali pra frente. Que tem que ver o que ele tá fazendo. Se é o suficiente. Eu volto a dizer. a- o Endrick deu um chute maluco, não tocou pro Mbappé, não tocou pro Vinícius, deu certo, ele fez o gol. Um ou dois jogos depois, a gente jogou contra o Atlético de Madrid. Num momento difícil, ele tentou esse mesmo chute. Ao invés de tocar, ele não saiu gol. E ali, a gente viu o quê? Todo mundo descendo a lenha nele. Pelo amor de Deus, gente. Quer dizer que agora é igual uma. O cara vai jogar com uma sniper na nuca o tempo todo? Com essa pressão? Acho que se ele acerta, aplauso. Se ele erra, não presta. Complica, né? 18 anos? No Palmeiras. Cara, no Palmeiras ele fazia muita coisa. Beleza, acabou-se. Acabou-se. No PSG, o Mbappé fazia um monte de coisa. Acabou-se. O cara, quando veste a camisa do Real Madrid, a gente tem que analisar dali pra frente. É lógico que a gente tem que cobrar mais do Mbappé, não é isso que eu tô dizendo, mas é, o jovem jogador tá sofrendo uma pressão nos dias de hoje. Esse é meu resumo, por isso que eu vou concluir. Tá sofrendo uma pressão de imediatismo que vem de fora pra dentro, que tomara que não contamine eles. Entendeu? Que a gente não sabe como é os agentes, essas coisas, né, João? A gente que às vezes pode estar falando uma coisa ou outra. A gente não sabe. Bom, acho que cobrar o Endrick titular agora é você querer pular etapas.
O que acontece com o Vinícius, e eu acho que é um grande exemplo em 2018, assim que ele chega, até mesmo o Rodrigo, que chega em 2019, é, é uma grande exceção. O natural do jovem é ele chegar, ele treinar e ele jogar quando tiver que jogar. É, na primeira temporada ele jogar, sei lá, por 500 minutos, que são pouquíssimos jogos. O ideal é isso, para não pular etapas, para não queimar o cara para mídia, para jogar, para torcida. Então é importante ter essa cautela com ele para a gente poder ver esse Endrick do Palmeiras daqui a alguns anos numa versão muito mais melhorada, muito mais aprimorada. Então, quem deve resolver esses problemas ofensivos do meio campo e de defesa são os veteranos, são os caras que estão mais consolidados. O Mbappé chega do Paris Saint-Germain depois de ganhar a Copa, depois de ser vice em Copa e de empilhar título na França, ganhando um salário astronômico, para resolver os problemas do Real Madrid dentro de campo. Então você tira, por exemplo, o Mbappé para pôr o Endrick, qual mensagem você passa para o Mbappé? Ou, ah, não, mas só que dá para tirar o Rodrigo. Pô, o Rodrigo deu 2 Champions pra gente também, ajudou muita gente. Então você vai tirar ele para pôr o Endrick. Você vai tirar. Entende? E aí volta naquela questão que o Marcelo falou muitíssimo bem. É muito fácil você falar para colocar um jogador, e é muito difícil você falar quem sai para esse cara entrar. E principalmente, você põe um moleque jovem. E se ele não resolver o seu problema, que é a tendência, o que você faz? Porque aí você expôs aquela peça que você tirou e você vai precisar dele de novo. Porque o cara que você quis colocar todas as suas expectativas não atendeu à demanda, o que era natural, por ser um cara jovem e inexperiente. Todas as decisões que um técnico precisa tomar, elas trazem consequências. Quem tá no Twitter, quem tá como torcedor, não tem essas consequências, que lidar com essas consequências. Então, para ele, é muito mais fácil ele criar a solução de um problema na cabeça dele, que ainda não foi testada, ter certeza absoluta de que ela é a solução correta e adequada, contra a de um técnico maior ganhador da história do futebol, e, e todas as outras possibilidades que estariam ali à disposição como opções infinitas que existem, porque toda escolha, a gente tem aquela escolha e tem todas as outras possibilidades que poderiam ou não dar certo. Essa é um problema do técnico. Aí é um problema do técnico. Ele que ganha um salário, não sei o que, não sei o que, ele que tem que resolver. Ah, então beleza. Beleza. Então você está me dizendo que você está solucionando o problema de uma enchente com uma queimada, né? Parabéns, ótimo. Você está resolvendo um problema com outro, né? Só porque um é água, o outro é fogo. Não é bem assim. Então assim, todas as decisões que um técnico toma, ele precisa sempre analisar antes de tomar essas decisões. É por isso que eu acho importante o técnico ter a capacidade. Por isso que os jovens técnicos não têm muito isso, não, porque isso é uma característica que vem com a idade. A capacidade de, antes de falar qualquer coisa, antes de confirmar qualquer coisa, ele pensar. Vocês já viram como é o Ancelotti quando tem uma entrevista na coletiva? Ele quando vem uma pergunta, às vezes ele pensa e aí ele responde. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo aquilo que o jogador de xadrez faz. Se eu falar tal coisa aqui, qual é o que vai implicar no meu time, os meus jogadores? Se eu falar que na próxima partida o Endrick vai entrar, eu tô passando qual mensagem para os outros jogadores? Ah, mas isso não importa, o jogador tem que entender que não é FIFA, não é um monte de pixel. São seres humanos que vão lá na frente te ajudar também. E se tem uma característica que esse cara tem que é incrível, é essa capacidade de gestão de elenco. Quando a gente fala em gestão de elenco, é isso.
Então, assim, você dizer que tem que colocar o cara agora porque o outro não tá prestando, pior ainda. Bota ele porque esse cara não tá fazendo gol. Não? Não tá fazendo gol. Ah, tá perdendo muito gol. Mas tá fazendo gol. Só não tá fazendo tanto quanto ele tá gerando. Ah, tá, ele tá gerando gols que outro ser humano no mundo não geraria. Tô falando do Mbappé agora especificamente, se é que você não percebeu. Ele gera lances que só ele consegue gerar. Pra ele perder. Então ninguém melhor do que ele tem lugar de fala. Ele tem um lugar de fala daquele erro, porque ele que gerou aquela porcaria daquele lance absurdo que ele sai atrás do zagueiro e chega na frente. Quem mandou ele chegar na frente, na cara do goleiro? É, meu filho, vai lá. Vai lá então, vê se é fácil. Vê quantos fazem isso no mundo do futebol. Então vamos lá. Esses jovens, das duas, uma. Ou a gente vai perder eles, e depois, quando eles estiverem destruindo no Como ou no Arsenal, vai ficar todo mundo se doendo. Ou a gente dá tempo pra ele funcionar aqui dentro. Porque não dá pra ter os dois, pô. Você não pode chegar, botar o cara lá e depois botar o cara de volta, não é assim. Seria legal, né, João, se tivesse essa transação de jogador em que não fosse nem um empréstimo. Seria rodada a rodada. Numa rodada ele jogava no Arsenal, na outra ele voltava pra cá. Na outra ele voltava pra cá, voltava pro Arsenal e assim por diante. Ia ser uma cagada. Não existe isso, gente. Então, não dá pra gente não pensar que o período que a gente tá vivendo é um período de ansiosos, cara. Todo mundo tá querendo tudo muito rápido. E o que nós estamos propondo aqui é que você tenha um pouco mais de calma. Entendeu? Um pouco mais de calma, só um pouquinho mais. É calma pra ver qual é a melhor posição pro Arda no elenco. E se ele entra no finzinho e faz um gol importantíssimo pra gente, como foi o caso do Rodrigo? Maravilha. Você pegar um Endrick descansado, faltando em 85 minutos de jogo, com as pernas todas cansadas de ter corrido no Mbappé e de um, e de um Vini Júnior, é muito bom pro Endrick. Então, é você olhar o copo meio cheio, não olhar o copo meio vazio. Se você é o Endrick, obrigado por estar assistindo, Endrick. Se você é o Endrick, meu filho, tenha paciência, porque na hora que você pega uma oportunidade como essa, aproveita, porque olha só, os caras estão cansados. Vai pra dentro. Vai pra dentro com confiança. Se perder, foda-se. Vai de novo. Pega o exemplo do Vinícius, que perde 4 bolas seguidas, depois acerta 4 e foda-se. E vai, e erra, e acerta, e erra, e acerta, e continua. Então, os grandes, né, João Vitor? Os grandes demonstram que eles não desistem quando eles erram, né? Porque o pequeno, quando ele perde um jogador, viu? Olha o shade que eu vou meter pro Barcelona agora, João. O pequeno, quando perde um jogador, ai, a partida tá perdida porque a gente tá jogando com 10. Cara, vão se fuder, desculpa as palavras, mas por favor. Toda vez que esse timeco perde um jogador, a partida tá perdida, acabou. Acabou a partida, poxa. Meu amigo, porra, tenha sangue, caramba. Joga com 10, com 9. Sabe? Dê a alma pela equipe, pô. Aliás, é um traço que tem muito nesse Real Madrid, né? Aliás, você fala Desse, bastante isso desse no nosso clube, né? grupo, desse clube, exatamente. Porque você pega Que, historicamente, tem uma porrada de partidas assim, cara. exato, que parece Desculpa que pelo palavrão, quando, gente. que quando o elenco tá enxuto, quando tem lesão, quando tem expulsão, parece que é quando esse time fala, ah, é? Então vamos pra cima desses caras agora. Você tá achando que a gente não consegue? Não, a gente consegue. E é daí que surge as remontadas e surge tantos momentos memoráveis, não é pacto, amigo, é sangue, é vontade, pô, mostrar que tem como sim. E não importa quem tá do outro lado, a gente consegue. E para quem tem toda essa ansiedade e esse desespero para sacar um e colocar outro, convido vocês Tomar um a Rivotril, não, sacanagem. Rivotril, por favor, um psiquiatra, terapia.
tipo, imaginar no trabalho de vocês, se vocês estão numa semana ruim, num mês ruim, em dias ruins, imagina o seu chefe, que seria o Carlo Ancelotti, pegar e chegar e você e falar, fulano, ou fulana, você tá fora, porque o fulano ele vai entrar no seu cargo aí e vai desempenhar, porque você tá abaixo há uma semana. Você tá há um mês desempenhando mal. Mas aí o seu chefe, nesse cenário, ele tá ignorando os seus problemas no trabalho, seus problemas psicológicos, né? Às vezes você não tá legal, ignorando os seus problemas fora do trabalho. Então, quando a gente for para essa linha, quando vocês verem alguém indo para essa linha, tenta pensar por esse lado. Que tipo assim, pô, é muito fácil você sacar o cara, mas imagina o seu chefe fazendo isso contigo, É muito em um fácil. momento que você tá ruim. É muito fácil ser o Guardiola no City, que nos últimos, sei lá, das 9 temporadas que ele tá lá, sei lá, ele gastou mais ou menos 700, 800 milhões de libras só na zaga. Muito fácil assim, né? 800 milhões de libras só na zaga. Libras. Só na zaga. Por quê? Ah, não gostei. Vou mudar. Ah, traz outro. Ah, vou mudar. E assim vai. E assim vai. E assim vai. Quando o Renato Gaúcho vira e fala assim, muito fácil ser Guardiola, cara. Porque você não gosta, você muda o cara. Ele fala isso. Eu devo dar razão pra esse doido desse Renato Gaúcho, cara. Porque o que ele falou, Mourinho já falou também, tá? É muito fácil você brincar de FIFA no modo carreira com o cheat code destravado ali de dinheiro, pai. Porque o que acontece na Inglaterra é isso. Agora eu quero ver você pegar um time que tem pouca gente no elenco, né, Guardiola? Tá choramingando por aí, que a fase é ruim, me devolva meus jogadores do departamento médico. Você já viu isso do Ancelotti, João? Acho que não teve. Não teve. Não, não teve o oposto ainda. Foi Carvajal de zagueiro, Tchouaméni de zagueiro, foi Camavinga na lateral esquerda, Vinícius de atacante, Rodrigo de atacante Eu e queria, doblete, né? eu queria aproveitar para não perder essa oportunidade, dizer o seguinte, que a gente estava começando o programa falando sobre os jovens, e eu não posso deixar de comentar um detalhe. A gente vê o cara da base, jovem, funcionando aparentemente com o elenco principal. Não é por isso, gente, que todo Castilha tem que subir agora. Isso é novidade agora. Olha lá, tá vendo como tem gente boa na base? Traz todo mundo, pô. Traz, tem o fulano, tem o Beltrano, tem o Cicrano. Calma, calma. Fulano, Beltrano e Cicrano já enfrentou o Salah? Já enfrentou o Lamine Yamal e o Rafinha vindo pra cima? Já enfrentou. Eu tô falando isso porque, assim, todo jogador que joga na base merece atenção. Mas não certeza absoluta, porra. Pelo amor de Deus. Você não pode pegar o parâmetro do campeonato da base e dizer que o cara, porque ele tá funcionando na base, automaticamente ele vai funcionar no principal. Não é por isso que ele tem que ser ignorado completamente. Não é isso que eu tô dizendo. Só que você ter como certeza absoluta que o cara da base vai funcionar no principal, porque ele tem duas ou três características interessantes jogando contra o Almeria B, me desculpa. Você tá perdendo totalmente a noção da perspectiva das coisas. É muito simples. Então, sim, você analisa, você observa, você diz: porra, moleque forte pra idade. Olha, sabe se posicionar. Claro que tem características que independem de onde e contra quem o cara tá jogando. Inclusive, são essas características que fazem com que ele pode sim ganhar uma vaga. Não de titular, não de absoluto. Não na frente do moleque que já tá lá desde de tempo e já não é mais moleque, que é o Ceballos. Não na frente de um Brahim Dias, que já rodou a Itália inteira. Gente, por favor, rodou no sentido futebolístico, por favor. Não dá, cara. Eu falei, ficou mal, né, João? A quinta série minha florou muito agora. Rodou a Itália inteira. Nossa. Brahim, se estás assistindo esto, não passa nada, isso é uma broma.
É porque agora a gente tem que se direcionar, né, João? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quando um Nossa, jogador desse vai estar assistindo nosso, né? E daqui é uns dias, isso. Brainha, aqui no Hablamos Campibora. Não duvido de nada, não duvido de nada. Quando você joga pro universo, meu amigo. Mas assim, gente, nossa intenção é trazer pra você um pouquinho de calma, um pouquinho de tranquilidade. Porque de nada adianta a gente ficar nesse vai e vem, que são seres humanos que estão ali, todos com capacidade, porque senão não estavam no Real Madrid. E você que fica aí descendo além em jogadores medianos, como, sei lá, Fran Garcia, ou então. Meu Deus, me fugiu da direita. Lucas Vasquez. Mas, Você não tá entendendo. Se eles estão ali, é porque alguma coisa eles aportam. Ah, mas eles não estão no mesmo nível dos outros. Lógico. 22, 23 jogadores ganhando o mesmo nível de salário. Dois jogadores bons em todas as posições. Não vai ter todo elenco, não. Senão você quebra, né, Barcelona? Você quebra e não vai ter jeito. Vai ter como pagar a conta depois. Então, vamos com calma, pô. O que me parece, João, que as pessoas estão jogando FIFA na vida real com cheat code de dinheiro liberado. É dinheiro saudita, árabe e chinês junto, três fontes distintas de renda. O Elon Musk comprou um dos times e assim por diante. Né? Aí é fácil. Ah, e pior, né? Um monte de robô, né? Você tá jogando com o Elon Musk, então ele tá com um monte de robô lá no campo. Porque se ele vai tirar o cara, dane-se, ele tá no Real Madrid, ele tem mais é que sair, ele não tem que fazer biquinho não, hein? Porque senão ele é estrela. Então, assim, ao mesmo tempo que o cara quer que o cara renda feliz, ele não pode fazer biquinho, não pode ficar puto com nada, ele não pode reclamar de nada, ele não pode deixar de bater um pênalti. Se ele deixa de bater um pênalti, ele é frouxo. Se ele bate o pênalti e erra, ele é uma porcaria. Então só serve se ele sempre acertar. Aí não dá. Porra, de novo eu tô falando do Mbappé, gente. Não tem como o cara vencer nesse lance do pênalti. Não é, João? é isso, acho que em relação a esse papo de ter titulares e reservas no mesmo nível, acho que a última vez que a gente teve algo parecido assim foi em 2016, né? Talvez, que tinha Isco, Rames, É, tinha 16, 17, isso. 16, 17, Danilo, que, pô, Marcelo em outro nível, mas enfim, que tinha um elenco que se aproximava disso. Mas na temporada seguinte Ah, saiu e detalhe, uma João. leva. Naquela época, todo mundo reclamava de todo mundo do mesmo jeito, tá? Reclamavam porque o Morata não tava em campo, era o Benzema que entrava. Lá atrás era o Higuaín que não tava em campo porque o Benzema entrava. Lá atrás era o fulano que tava na reserva porque não entrava. Então, assim, ao mesmo tempo que o cara quer que todo mundo jogue, todo mundo tem que ser bom, todo mundo tem que fazer tudo de bom o tempo todo. Por isso que eu falo que é o FIFA, cara. Porque no FIFA você tira um jogador, bota outro, e é a mesma cabeça que tá controlando, cara. É diferente. Não dá, desculpa. É um monte de pixel, ele vai sempre performar do mesmo jeito. O máximo que vai acontecer é a estamina diminuir ali, ele ficar mais lentinho pra poder simular que ele tá cansado. Mas não é a mesma coisa, cara. O cara tem o mesmo drible, né? O cara não oscila, o cara, se ele é bom de finalização, ele nunca vai deixar de ser bom de finalização. Então, assim, não é FIFA, não é vida real, cara. Desculpa, mas é óbvio que eu tô falando, mas as pessoas são imediatistas e elas olham pra esses caras e querem que eles performem como robôs. E quer que eles saiam do campo assim também, né, João? O cara vai sentar no banco porque ele tem que aprender, porque ele tem 11 anos de idade. É a Super Nani do. Por favor, gente. Ah, o cara tem que sair porque ele tá perdendo o gol. Aí tu levanta o resultado do cara. Sim, tá perdendo. O Mbappé tá perdendo o gol. Tá fazendo muito gol, tá criando muito gol, principalmente, tá? Criando oportunidade. E não tá se omitindo também. Ah, mas ele deixou de bater um pênalti. Porra, ali no lance do pênalti, desculpa, João, não tem pra onde correr aquilo ali, cara. Se ele bate o pênalti, perde outro pênalti na mesma semana, iam descer a lenha pra sempre. Se ele não bate o pênalti, dá a bola pra alguém pra bater o pênalti, ele não é humilde em fazer isso. Não. Não, não. Ele é omisso, ele é amarelão. Então, assim, não tem pra onde o cara vencer na decisão. Ah, é só ele pegar a bola e fazer o gol. Ah, é só fazer isso. Ah, então é fácil. Me desculpa. No do Liverpool, eu já era pro Bellingham ter batido, cara.
Na minha cabeça, tá? Por conta dessa narrativa, se o Bellingham bate aquele pênalti ali, a cabeça do Bellingham não tá como tá do Mbappé, que tava durante uma partida inteira tentando e errando, tentando e errando, tentando e errando. Então, a gente tem esse problema, entendeu? Eu sinto isso. E é bom que a gente resolva, né, João? Pra gente finalizar aqui, podemos falar um pouquinho sobre isso. Sobre a capacidade que esse time tem de não cair nas narrativas que vêm de fora pra dentro. Se a gente abrir toda semana, né, nos jornais, estão tentando a qualquer custo emplacar uma narrativa de que ele tá destruindo elenco. Não sei de onde. Sim, Porque não é. e Desde quando ele entrou no clube que ele fala outras coisas, mas a galera quer ignorar, quer acreditar porque dá mais clique, né? acho que muito dessa narrativa que tentou emplacar é porque ele supostamente fez isso com o PSG, porque ele supostamente quis o Neymar fora, porque ele supostamente quis o Messi fora, porque ele supostamente muitas suposições. Verratti também, parece que não queria. Exato. Então, tipo assim, o gesto dele, a gente pode olhar com maus olhos e falar, ele amarelou, ele não tem mental, e ele tremeu contra o Retafe, o cara que fez 3 gols numa final de Copa do Mundo. Eu prefiro olhar pelo lado de. Ele olhou pro Rodrigo, que tá voltando de lesão, e falou: Rodrigo, aqui, vai lá, bate. É sua. Você tá mais tempo no clube, você tá voltando de lesão, você ficou um tempo afastado. Oh, e Bate essa. humildemente, né, João? Pô, eu não tô legal. Bate aí. Não tô legal. É, exatamente. Isso Então, é tipo assim, às vezes, humildade, que é o que todo mundo cobra que ele não tem. às Todo vezes mundo é cobra que o cara não tem reconhecer. humildade. Aí quando ele tem um gesto de humildade, todo mundo acha que é amarelão. Aí fica difícil, né, cara? Exato. Assim como no passado a gente teve alguns episódios do Cristiano Ronaldo cedendo pênalti pro Benzema. Porque o Benzema vinha mal e ele queria dar uma moral pro Benzema. Entende? Então acho que é bacana a gente entender que tem um coleguismo ali, que todo mundo quer se ajudar. Pô, às vezes eu já marquei o meu gol, o Marcelo não marcou o dele, falou: Marcelo, bate aí, cara. Tá 2-0 pra gente, o jogo tá controlado, pô, é sua. Ou então, pô, não tô legal hoje, bate Ou você você aí. acha que aquele lance que o Suárez fazia de bater um pênalti, rolando a bola pro lado, o Messi fazia um pênalti que ele rolava a bola pro lado pro Suárez fazer o gol, só por causa da artilharia? Já lembra disso? A galera não lembra do MSN fazendo Lembra? isso. Essa camaradagem absurda de bater um pênalti e tocar pro lado ao invés de bater o pênalti, só pro outro cara vir bater. Então acho que é muito bacana a gente olhar as coisas por esse lado também, porque seria muito fácil para ele brigar com o Vinícius, com o Bellingham, com o Rodrigo e querer impor, porque, eu sou o Mbappé, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E a gente vê o movimento oposto, Sim. porque quando o Vinícius está em campo, quem decide, né? Se é ele que vai bater, ou Mbappé ou Bellingham, é o próprio Vinícius, que muitas vezes já pegou a bola em pênalti, passou pro Mbappé, já passou pro Bellingham. Então o Vinícius também tremeu, o cara que fez dois gols em 2 finais de Champions. Entende? Então, se vai por esse lado, então todo mundo já tremeu muito aí, todo mundo amarelou muito aí, o que não é uma verdade. É muito mais essa tentativa de tentar alavancar o colega ou então reconhecer, pô, hoje eu não tô bem, hoje eu não tô legal. Pô, perdi um pênalti há 3 dias. Faz o seu aí. E tá tudo certo, cara, faz parte do jogo. E pra gente finalizar, a gente volta um pouquinho pra falar da base, né? Porque também teve algumas questões que aconteciam quando tinha o Vinícius Tobias ali, né? Como é que é, João? Então, há pouco tempo atrás, a gente tinha Tobias na lateral direita ali na base, que veio do Shakhtar pra gente. Tinha Iker Bravo no ataque, tinha Sérgio Arribas. E todos esses jogadores pareciam muito promissores. E talvez sejam. Mas só que não tinham a capacidade naquele momento de desempenhar no mesmo nível que a gente via, ou supostamente via, na base. Acabou que o Sérgio Arribas acho que foi pro Almeria, o Iker Bravo foi pro Sassuolo, se eu não estiver equivocado, e o Tobias voltou para o Shakhtar. Então, assim como o Nico Paz foi para o Como, às vezes é necessário os caras rodarem um pouco para ver se vão se tornar tudo aquilo. Por isso até que o Real Madrid, há 2 ou 3 temporadas, tem
esse modo de operar de, pô, eu vou vender aqui o Arribas para você, mas eu quero 50% dele. Eu vou vender o Nico para você, mas eu quero 50%. Então, não é como se o clube estivesse abdicando de todos esses jogadores. O clube está vendendo, está mantendo uma porcentagem desses caras, seja para recomprar ou para ter um retorno financeiro caso eles explodam e o clube não se interesse. Aconteceu isso com o próprio Hakimi, quando foi para a Inter, né? Que estava no Borussia, foi para a Inter, o clube não quis, acabou que pegou 50% ali da venda e teve um retorno financeiro daquele jogador. É verdade. Se o Tobias não funcionou no Real Madrid, é porque teve muita avaliação, porque teve muito teste, muita. As pessoas acham que fazer teste no Real Madrid é colocar o cara no time titular, jogar bastante, para depois tirar conclusões. Não, não, não. Às vezes o cara nem chega no titular por algumas questões técnicas que ainda precisam ser desenvolvidas, físicas que precisam ser desenvolvidas, e Comportamentais, talvez, por exemplo. comportamentais, características às vezes que não funciona. E o Real Madrid não é um time que tá disposto a colocar o cara ali durante uma temporada inteira pra desenvolver ele. Não, peraí. Quem chega no time titular do Real Madrid tem que estar pronto. Ou quase pronto. Então não dá muita margem ali. Então é melhor até que o cara dê essa rodada. Porque o que acontece muito assim com esses caras, especificamente sobre alas, né? Laterais que são muito ofensivos. Que as pessoas insistem em chamar de laterais. Eu posso citar aqui o Tobias, eu posso citar o Hakimi, eu posso citar de outros times o Grimaldo, eu posso citar o Frimpong, eu posso O próprio citar Teo Hernandes, talvez. Theo Hernandes. Theo Hernandes só foi desenvolver a parte física dele nessas últimas 2 temporadas agora no Milan. Que era um cara que tinha problemas seríssimos na defesa. Tem um outro jogador que tá me fugindo agora, Reguilhon. São jogadores que têm características como ala, em esquemas que quando Cancelo são jogadores que do meio pra trás são muito fracos, tá? Tem problemas seríssimos de comprometimento, de posição, comprometimento com a posição. Tem problemas seríssimos técnicos na defesa. E aí, esses caras, quando eles despontam, aparecem fazendo uma jogada ofensiva, Deus e o mundo caem em cima do Real Madrid pra dizer, olha lá o cara que a gente perdeu. Só que não é o problema, não é o ataque, meu querido. Pro lateral, ele primeiro tem que ser sólido, minimamente na defesa. Já que tá todo mundo falando da fragilidade defensiva do. Hoje tá me Davis, fugindo o nome dele, pô. Não, da direita do Real. Arnold. Ah, do Vasquez. Do Vasquez. Tá me fugindo hoje. Eu não sei por que tá me fugindo o nome do Vasquez hoje. Lucas Vasquez. Todo mundo reclama da fragilidade defensiva de um cara que começou como ponta e foi se improvisando até virar lateral direito e que teve uma boa temporada, que foi a última, e agora não tá tão bom, mas aos poucos tá melhorando o ritmo e a parte física. Pô, meu amigo, se você vai buscar um cara no mercado, ou você quer tanto um cara no mercado, e você fica olhando o tempo todo só pro ofensivo, então deixa esse cara que já tá aqui, o Lucas Vasquez. Porque se o que vai aportar é no ataque, pô, o Lucas Vasquez já teve lances e mais lances que já aconteceram do Lucas Vasquez do meio pra frente. A gente nunca reclamou. Não é aquele ponta espetacular, mas é um cara que já contribui muito e em grandes jogos do meio pra frente. Se o problema do Lucas Vasquez é do meio pra trás, por que eu vou contratar um cara que tem características com problemas sérios do meio pra trás e que vai me custar 10 vezes mais? Não faz sentido. Então o Tobias me parece que entrou naquele lugar em que, num esquema como o Ian Couto foi pro Dortmund, ou então o Hakimi no Dortmund. Olha que curioso, alguns times gostam disso, desse ala. Hakimi no PSG, do meio pra trás, é regular. É regular. É tão regular quanto o Lucas Vasquez. Do meio pra trás, é. Me desculpa.
Você vê lance. Porra, Cancelo é horrível do meio pra trás. Terrível do meio pra trás. Já perdeu corrida pro Luka Modric. Com 39 anos, 38 anos. Me desculpa. Você que olha pra lateral e não percebe a diferença de um lateral pra um ala, é porque você não tá analisando a diferença que é um Dani Alves versus um Carvajal. O Carvajal é um cara sólido na defesa que ajuda muito bem no ataque. Então, eu acredito que esse perfil de lateral é muito mais interessante. E eu acho que não sou só eu não, né, João? Acho que o Real Madrid dispensar uns caras assim demonstra que não deve ser só achismo. Por que você vai colocar um peso num lateral ofensivo se já tá difícil da gente encontrar um espaço pro Rodrigo no ataque? Se o Valverde cai por ali, ele vai cobrir aquela posição mesmo. E todos os laterais modernos não estão nem jogando por lá. Olha o Arnold, joga por dentro. Então, assim, me desculpa. Eu não caio nessa cilada de acreditar que o lateral ideal pro Real Madrid é um ala. Eu acho que o lateral ideal pro Real Madrid é um cara equilibrado. Que, acima de tudo, vai trazer solidez na defesa para justamente a gente poder jogar desprotegido. Porque o Real Madrid joga desprotegido por natureza. Com todo mundo atrás da linha, na frente da linha do meio de campo e precisando voltar para correr. É o Arnold que vai fazer isso? Eu tenho minhas dúvidas nesse sentido, entendeu? Eu tenho medo de chegar a um lance que você vai ver ele comendo poeira ali atrás para poder correr atrás de um ponta veloz. E não vai dar conta. Ele não dá conta agora no Liverpool. Ele não vai nascer de novo. Então, eu fico me perguntando nisso, entendeu? Se Tobias e outros jogadores assim como o Reguilhon são jogadores com características muito leves, muito ofensivas, leves. E às vezes até displicente, sabe? Aquele cara que perde a bola ali e volta trotando. Cancelo é o principal para fazer essa característica aí. Então, assim, acho que o que o clube faz é uma avaliação muito por esse lado aí. Porque não é normal que a gente tenha tido tantos jogadores que depois se despontam como alas e que não funcionam como lateral, né, João? Tem vários, a gente citou agora aqui. Sim. E fica todo mundo com dor de cotovelo. Gente, superem. O cara não funcionou porque o Real Madrid não joga com ala. Ah, mas tinha que jogar porque para poder aproveitar. Não, ninguém tem que montar um time, um sistema inteiro só porque o ala vai jogar, porra. Entendeu? Não. Vai funcionar no Leverkusen, vai funcionar no Rubem Amorim, adora também os alas, tem formações que funcionam bem com ala. Aí você precisa de um ala, um cara forte ali, tal, que sobe e desce, etc. Que não é nem o Cancelo, inclusive. Mas enfim, a gente não pode comparar um ala que joga com um zagueiro e um volante na cobertura, porque todos eles jogam com três atrás, né? Então é um zagueiro e mais um volante na tua cobertura. Então tu é um ala feliz e sorridente. E outra coisa, João, o Valverde já faz muito disso. Ele cobre muito o senhor Carvajal quando tava em boa fase. Nossa, o que Carvajal fazia? As de Cancelo? De roubar uma bola besta lá no ataque e depois vir trotando por dentro igual um doente? Desesperado? Porque era inconsequente, ele era meio ala, entendeu? Então, assim, às vezes eu acho que as pessoas querem aquele grife, sabe? A grife. Pô, olha, aí vê o Campinho que tá no Twitter e acha um absurdo, que nem como foi, né? Quando tinha o Mbappé, o Vini, o Rodrigo e o Bellingham. Olha que legal! Todos eles. Imagina quando tiver o Mendy não, o Davis no lugar do Mendy e o Arnold. Olha que time. É, pro FIFA. O FIFA vai destruir esse time apelão demais. Foi igual aquele PSG, lembra? Há duas temporadas atrás. O Messi. Time de FIFA, hein? Você escolhe aquele time no FIFA, parece até que é proibido escolher aquele time. Você tá jogando com a galera? Ei, mas não pode escolher o PSG. Agora é o Real Madrid. O Real Madrid é esse time. Então vamos com calma. Lá vai a gente de novo. Parece que qualquer dia a gente vai precisar da EA, João, patrocinando a gente, porque vira e mexe a gente fala de FIFA aqui. É que é meio Não, com inevitável, certeza. né? Se quiser patrocinar, esse é o lugar certo, que a gente tá frequentemente falando, usando os caras como exemplo.
Mas eu concordo muito com tudo que você falou, Marcelo. Acho que. E aí a gente volta naquela pauta de, pô, você vai ter o Tobias, um exemplo. Lá, você subiu o Tobias. Ele Mas precisa dar certo aqui. o Tobias. O trabalho do Real Madrid não é desenvolver o Tobias a qualquer custo, acima de tudo. É isso que a galera não entende, João. Pô, a galera, o Real Madrid não teve paciência com o Odegaard. Não, meu amigo. O Odegaard tava num lugar que tinha Kroos, Modric, Casemiro. Ponto final pra ti, tá? Porque era ali que ele ia jogar. Era 4-3-3, não tinha como mudar todo um esquema por causa do Odegaard. Então, peguem o Odegaard e... Porra, gente. Eu tô Guardem no bolso de cansado desses vocês. caras, velho. Tô cansado desse papinho de... Olha como ele tá destruindo no Arsenal. Não, pra merda, velho. E Enquanto assim, isso, desde quando o Odegaard saiu, o que que nós ganhamos? Nada, né, gente? Não ganhamos nada desde quando ele saiu, né? Então pare de reclamar de barriga cheia, velho. e o mesmo exemplo serve para lateral direita. Pô, você pode ter Tobias, quem for ali, enquanto o Carvajal estiver bem e saudável, ele é o titular absoluto dali. Não, porque ele é o equilíbrio perfeito entre um cara ofensivo, um ala, e um lateral que entrega muito defensivamente. Aí na lateral esquerda a gente tem um Mendy que, quando tá bem, tanto futebolisticamente quanto fisicamente, é assim, sagrado na lateral, porque ele tem a solidez defensiva necessária para Carvajal subir e ele ajudar na zaga. Então, não dá para você abrir mão desses caras que têm o equilíbrio e a solidez para apostar numa promessa que pode vir a dar certo, tá? Porque no ataque, amigo, no ataque, Vinícius, Rodrigo e Mbappé. No ataque, Valverde avança, Bellingham avança. Na defesa, a gente precisa de jogadores que defendam. No passado, eu acompanhei pouco, porque não tinha acesso, não via tanto esses jogos, mas só que os Galácticos, eles sofreram com isso, com saída de Makelele e tudo mais. De abrir mão da solidez defensiva e de peças que carregavam o piano pela grife. Abrir mão desses caras que entregam essa solidez agora pela grife é Não existe. repetir um erro do passado. É repetir um erro do passado. E eu tenho certeza absoluta que quem governa essa instituição aprendeu muito bem com isso. Florentino Pérez, no caso. É. É isso. Fechou? Fechou. Por hoje. Agora fica aí o seu comentário aí pra você colocar e discordar da gente com respeito sempre. A gente te respeita. Te agradece, inclusive, por estar participando junto com a gente. Gostaríamos muito de ampliar essa discussão para os próximos episódios. Pode colocar aí o que você pensa. Se você discordar, diga por que você discorda. Em que pontos você acha que a gente não abordou. Ou então até agradece porque eu falei, ou o João falou uma coisa que você também estava querendo falar. Enfim, interage com a gente porque é muito importante. Não só pela questão de algoritmo, YouTube, não sei o que. Não, cara, porque é bacana essa conexão. Se você tá ouvindo como se fosse um podcast, a gente te agradece do mesmo jeito, é bacana, porque querendo ou não é parecido com um podcast, né? Enquanto você tá aí malhando. Aliás, força se você tá malhando aí ouvindo a gente nesse momento. Ou você tá lavando prato, né, João? Lavar prato é aquela coisa Com meio certeza. automática, né? Agora sim, se você estiver fazendo o número 2, aí eu já não tenho muito o que comentar a respeito disso. Você tá ouvindo a Ainda bem gente? que não dá pra sentir o cheiro. Né? Exatamente. Esse que é o ponto. Obrigado, obrigado, galera, por você ter ficado até aqui. E assim, eu preciso dizer pra você deixar o like, pô. Olha só, nem interrompi o papo até o final pra não quebrar o ritmo, pra não ficar com esse papo de youtuber. Então agora, por favor, se você gostou e ficou até aqui, deixa seu like porque é muito importante pra gente, tá? E se você tá só ouvindo isso e ainda não é inscrito no nosso canal, você tá perdendo oportunidade de ver mais conteúdos assim também. A gente não é dono da verdade, tá, gente? A gente expõe aquilo que tá apertado assim nas nossas ideias, nosso peito. A gente quer extravasar, né, João? A gente quer compartilhar e o nosso espaço é pra isso. Se você não concorda, não tem problema, tá? Fique à vontade. Mas se você concorda, também fique à vontade, tá? Então, muito obrigado. Até aqui e Alá Madrid. E nada mais.